Descobre vidas alternativas à tua, quinzenalmente em www.vidasalternativas.eu. A semana passada, o Vidas Alternativas falou com um dos dirigentes do movimento Mais Democracia, que aliás está na internet e também no Facebook. Desta vez vamos falar com outro dirigente, de seu nome Rui Martins, para ele nos explicar, ao falar de uma campanha para vender Portugal, mas não vender Portugal ao estrangeiro, vender coisas portuguesas compradas pelos portugueses, e que o grupo, o movimento Mais Democracia, está a levar a efeito junto do público, junto da cidadania e também junto dos pequenos e médios comerciantes que vendem produtos portugueses. Eu gostaria de te perguntar como é que se vai passar essa campanha que vocês querem lançar. Bom, a campanha Mais Portugal, a campanha já arrancou, de facto. Ela foi lançada a semana passada através de um vídeo que está disponível no YouTube. O vídeo promove a campanha e o vídeo assenta na divulgação da campanha nas suas três vertentes. De facto, um dos ícones da campanha é um triângulo, porque a campanha baseia-se em três vértices. O primeiro vértice é compre português. O segundo vértice é compre local. E o terceiro vértice é compre em pequenas superfícies, ou melhor, no comércio tradicional. Porque é exatamente isso que nós pretendemos fazer. Pretendemos fazer com que os portugueses assumam um papel de consumidor consciente, que comprem, que utilizem o seu consumo de forma a promover a indústria, o comércio, o emprego em Portugal, têm também o seu contributo para que eles próprios, os seus vizinhos, os seus familiares, continuem tendo emprego e aqueles que o perderam que o recuperem. Trata-se de dinamizar o comércio português para, por via da pescadinha de rabo na boca, uma coisa puxa a outra. Ou seja, se comprarmos português, vamos fazer com que as fábricas portuguesas produzam mais e, se elas produzirem mais, vão ter que admitir mais pessoal. É um pouco isto? Basicamente é. Há uma diferença em relação à economia portuguesa, as economias do resto dos países do centro e do norte da Europa. Enquanto que estes países, basicamente, produzem a 30% a 40% para o consumo local, para o consumo nacional, Portugal é ao contrário. A indústria portuguesa produz mais de 60% para o consumo português. Isto significa que a grande quebra de consumo promovida nos últimos meses, no último ano e meio, pelo atual Executivo, promoveu uma forte erosão no consumo. Com isto pretendia-se diminuir as importações, alcançar um equilíbrio da balança comercial, e o problema é que isto promoveu também um colapso crescente, um colapso quase fatal do consumo português, mas que afeta sobretudo a indústria portuguesa, que produz sobretudo para o comércio nacional. O que nós pretendemos é que os portugueses, quando vão comprar, exerçam esse seu direito de uma forma consciente, de uma forma cívica, e que os comprem produtos portugueses. E também que o façam em locais de contexto, em locais que sejam adequados à maior promoção da nossa indústria e do nosso comércio, que são locais que não são de grandes superfícies, como o Continente, como o Pingo Doce, que pagam impostos na Holanda, como o Lidl, que paga impostos na Alemanha, mas sim empresas portuguesas, empresas de rua, empresas de bairro, o pequeno comércio, aquele comércio tradicional que pouco a pouco se foi evaporando nas sociedades, e que o façam de uma forma consciente. Consumam sim, mas conscientemente. Apoiem o comércio português. Essa é basicamente a nossa grande intenção. Defender Portugal é apoiar Portugal. Esta campanha também se vai, de certa forma, dirigir aos lojistas, aos pequenos comerciantes, que vendem sobretudo produtos portugueses, à mistura, obviamente, com produtos estrangeiros, porque não, o produto português não enche só uma superfície. Não, claro que não. O movimento Mais Democracia, maisdemocracia.org, é o nosso URL na internet, tem duas grandes vertentes. O seu grande foco é a democracia participativa. E aí pretendemos que as pessoas participem na sua própria sociedade, que despertem deste torpor participativo, desta latência cívica que caracteriza os portugueses desde sempre. Temos de ser mais ativos, temos de fazer mais por nós. Nós não seremos salvos nem pela Troika, nem pela União Europeia, nem por mais ninguém. Seremos salvos por nós próprios. E só o faremos se levantarmos o rabo da cadeira e fazermos alguma coisa efetivamente por nós, para o nosso país. Uma vertente é esta, participação. E participação como? Defendendo a indústria nacional. A outra vertente é o local. Nós temos um grande foco no local. O que é o local? O local é a nossa cidade, a nossa rua, o nosso município, a nossa comunidade. E só podemos apoiar a nossa cidade, a nossa rua, o nosso município, se apoiarmos o comércio que ainda resiste a esta voragem das grandes empresas, das grandes multinacionais, das grandes corporações de comércio, que por várias vias de dumpings nem sempre legais se foram impondo e devorando pouco a pouco tudo aquilo que havia de pequeno comércio, do comércio tradicional. Que nós conhecemos quando éramos pequenos, mas que os nossos filhos pouco a pouco irão desconhecer nos próximos anos. Porque há ruas em Lisboa completamente esvaziadas de comércio. Há os Pingos Doces,
ao lado há um banco, ao lado há uma seguradora e o comércio que está para meio foi desaparecendo. Hoje em dia está quase tudo evaporado. E esse é o nosso grande objetivo com esta campanha Mais Portugal. Fazer apoiar o pequeno comerciante e fazer com que o consumidor, com que o português apoie de forma consciente e cívica este comerciante, este comércio. Paralelamente, defendemos também que seja feita uma compra de produtos portugueses. Produtos um pouco mais caros, mas são produtos que produzem emprego em Portugal. E também de produtos que sejam produzidos localmente, ou seja, produtos que não sejam importados da China, nem do Oriente, nem da Índia, nem de muito longe, produtos que sejam produzidos localmente, quanto mais perto melhor, por forma a ter equilíbrios, por forma a ter poupanças, quer de transportes, quer de armazenamento, quer para o circuito de distribuição. Há aqui duas dúvidas que eu tenho. Uma questão é que as pequenas superfícies, como não compram grandes quantidades, não conseguem ser competitivas com as grandes superfícies que compram aos milhares e, portanto, conseguem adquirir preços mais baixos e até com pagamentos diferidos, em que elas estão sempre a armazenar produtos e dinheiro, enquanto que as pequenas empresas não têm essa possibilidade. E daí os artigos saírem um pouco mais caros. Neste momento de crise não será difícil às pessoas fazer essa opção, por muito que moral e eticamente pensem que é correta? Bom, uma coisa que todos nós temos que começar a aprender a fazer é a diminuir a nossa pegada ecológica. E nós só conseguimos fazendo-o consumindo menos. E consumindo, sobretudo, de forma mais consciente. E consumir de forma mais consciente é consumir de forma a não produzir desperdício. Consumir de forma mais consciente é também produzir fazendo escolhas éticas no consumo. Ou seja, em vez de comprarmos 10 iogurtes, compramos 6 iogurtes, mas são iogurtes feitos em Portugal, que não vêm de Espanha. Isto fala, por exemplo, aos supermercados de redes como o Lidl. Um dos produtos que eles vendem em Portugal, muitos deles vêm de Espanha diretamente. Depois, podemos consumir um pouco menos, mas pagamos um pouco mais, mas compramos em português. Essa é, para mim, a grande questão que aqui deve ser sublinhada. Quando as grandes superfícies, sabemos como é que elas funcionam. Elas pagam, de facto, em 90 dias, elas impõem preços absurdamente baixos aos produtores nacionais, obrigam os produtores nacionais a pagarem pelo espaço onde dispõem os produtos dos parceiros dos supermercados, que é uma coisa perfeitamente indecente e que devia ser legalmente impossível, mas é, porque há um conluio muito grande entre o poder instituído e estes poderes económicos que, de certa forma, se assenhoraram do país e do mercado retalhista nacional. Ou seja, o português tem o dever de, por um lado, de não favorecer estas empresas que têm atitudes antiéticas e destroem o comércio nacional. Por outro lado, deve ter um consumo consciente. É certo, pagará um pouco mais, mas também é certo que, ao fazê-lo, estará a criar emprego no seu vizinho, no seu filho, no seu familiar, nos seus amigos. E penso que isso é uma vantagem que não pode ser descartada. É uma vantagem importante. Este é um dos pilares do movimento Mais Democracia, ou ele tem outros pilares para além deste? Este pilar integra-se dentro daquela ideia de defender a ecologia ou também a democracia participativa? Bom, nós não vamos a lado nenhum se não fizermos mais por nós próprios. E fazendo mais por nós próprios é fazendo de uma forma participativa. É o nosso grande enfoque, porque a democracia representativa tradicional já provou que não funciona. Então vivemos num regime que é um regime monodemocrático, em que há apenas um único partido, a que eu gosto de chamar de bipartido, porque o PS-PST não se distingue realmente entre si. E que representam apenas isto? São apenas os pontos focais de interesses que se movem de forma subterrânea e não clara na sociedade portuguesa. São os interesses económicos que estão por trás das grandes superfícies também, que favorecem legislações que lhes permitem agir de uma forma mais ou menos impune. E nós pretendemos que as pessoas, que os cidadãos despertem, saiam para a rua, façam coisas, que votem, que participem, que se inscrevam em associações, que se inscrevam em partidos, que façam por todos e por eles próprios algo mais que não foi feito até hoje. Por isso é que a nossa grande matriz, em termos ideológicos, em termos de pensamento, é precisamente a democracia participativa. Nós introduzimos-la nos nossos meios internos de funcionamento, nas nossas formas internas de organização e queremos transpor isto para o resto do mundo, ou seja, para o resto do país. Porque os portugueses tipicamente têm uma baixa taxa de participação na sociedade, do ponto de vista associativo e do ponto de vista político. E é por causa dessa baixa taxa de participação ser tão baixa que nós chegamos ao ponto onde chegamos, porque nos demitimos do nosso dever de vida cívica e vida política, a deixamos entregue a terceiros, e os terceiros malbarataram-na e apenas a abusaram, apenas a utilizaram em seu proveito próprio, deixando o país no estado em que hoje nos encontramos, ou seja, na maior crise financeira dos últimos 100 anos. Se não é o nosso dever sair daqui, então não sei qual seja. Mas uma coisa é certa, no maisdemocracia.org tudo faremos para sair daqui. Como é que sairemos daqui? Com a alavanca que é a democracia participativa, em que esta campanha, a campanha Mais Portugal, é apenas uma das vertentes
da nossa ação nos próximos tempos. Mas vocês não estão contra os partidos, ou estão contra os partidos? Os partidos não são em si próprios o mal do sistema. O mal do sistema está na forma como os partidos se deixaram corromper pelos grandes interesses que se movem na sombra e por detrás e dentro deles. Também dá a ideia que a culpa está toda em nós. Ora bem, isto é uma crise global, uma crise europeia, em que é preciso dividir as culpas por várias partes. Ninguém está isento de culpas. O que eu digo é que se os portugueses tivessem feito mais por si próprios, não teríamos chegado a esta situação. Se todas as taxas de abstenção não fossem tão elevadas como teriam sido nos últimos anos, talvez o sistema tivesse rodado. Talvez não tivéssemos vivido uma alternancia doentia, podre, entre dois partidos e um terceiro partido do chamado arco de governação. A culpa de não termos uma renovação dos partidos políticos dos últimos 30, 40 anos é nossa. Esta renovação ocorreu em todos os países da Europa, até os países do sul da Europa conheceram esta renovação dos partidos políticos. Em Portugal isso não aconteceu. Os mesmos de 76 são os mesmos de 2012. Isso é estranho e pronuncia uma situação estranha na sociedade portuguesa, uma doença que nos deixa quase que bloqueados. Temos que encurtar a nossa conversa sem prejuízo de voltarmos a ter outra, muito em breve, mas gostaria finalmente que apontasses, se faz favor, quais os sítios na internet e no Facebook onde as pessoas podem ir para se inteirarem das ideias e participarem nas ideias e construírem outras ideias, de acordo com o que vens dizendo, através do Mais Democracia. Bom, nós basicamente estamos presentes na internet em três locais. Estamos no local principal, que é o nosso site oficial, que é www.maisdemocracia.org, Mais Democracia é uma única palavra. Depois também estamos presentes numa página oficial no Facebook, a página é encontrava facilmente, escrever Mais Democracia, uma única palavra, no Facebook, e também num grupo, que já tem mais de 11 mil adherentes, que também tem a mesma designação, Mais Democracia. Tem um grupo, uma página com a mesma designação. Aqui fica... E também temos um canal no YouTube, que também tem o mesmo título, naturalmente, que é youtube.com/maisdemocracia. Por aqui nos ficamos por hora e vamos continuar a conversar para explicar às pessoas como é que podem participar de uma forma participativa, de uma forma democrática, para alterar o teor das coisas que estão a acontecer em Portugal. Vidas alternativas. Em www.vidasalternativas.eu. Chegaram finalmente a Portugal os genéricos de alta perfumaria. E se quer chegar a eles para andar perfumada ou perfumado com preços muito competitivos, não deixe de nos contactar e ir visitar a nossa página no Vidas Alternativas. Como habitualmente, o Vidas Alternativas vai falar com uma responsável e representante do MDM, Movimento Democrático das Mulheres, sobre as tarefas e as iniciativas que vão levando a cabo regularmente em Lisboa e em Portugal. Hoje vamos falar com a Sandra Benfica a propósito de um projeto do MDM chamado Tráfico de Mulheres, Romper Silêncios. E a minha primeira pergunta é: porquê romper silêncios? Então isto não é já demasiado falado? Não, António, não é demasiado falado, e mesmo quando é falado, na verdade as pessoas não têm inteira noção do que é que significa traficar seres humanos no século XXI. Tem-se uma ideia muito genérica, mas efetivamente a real dimensão deste crime, aquilo que ele constitui, os valores em números que envolve, é efetivamente ainda uma situação muito oculta na sociedade portuguesa, e daí este nosso projeto ter optado por este nome, do Romper Silêncios. Mais uma vez, numa situação como estas, mas tantas outras que nós nos temos dedicado, efetivamente ainda estamos numa situação em que é preciso romper estes silêncios, trazendo para a consciência pública que, efetivamente, em pleno século XXI, existem pessoas em todo o mundo, mas também em Portugal, que vivem em situação de escravatura. Então, como romper esses silêncios? E em que é que eles se consubstanciam? Então as pessoas têm medo, têm vergonha ou querem ignorar que essas coisas acontecem e, infelizmente, em Portugal? Bom, nós pensamos que existe uma grande dose de desconhecimento efetivo sobre esta realidade. Quando nós começamos a entrar
trabalhar em grupos muito específicos e a conversar mais seriamente sobre o assunto, jogando alguns dados para cima da mesa, a primeira reação é de efetivamente um grande desconhecimento do que é que significa viver em escravatura no século XXI. Eu posso lhe dizer, António, que várias instâncias internacionais, e nós decorremos muito em particular dos dados das Nações Unidas, apontam para que hoje vivam em situação de escravatura no mundo 27 milhões de pessoas. Portanto, são pessoas oriundas de todos os continentes, a quem é subtraída todo tipo de liberdade e que estão a trabalhar e estão a ser exploradas em situação de escravatura tal como seriam em séculos de má memória. Estamos a referir a mulheres ou a mulheres e crianças também? Nós estamos a falar de 27 milhões, sendo que a esmagadora maioria destas pessoas, 86%, são mulheres e crianças. E sendo a sua esmagadora maioria mulheres e crianças, elas são traficadas com o objetivo primeiro da sua exploração na prostituição e na chamada indústria do sexo. Nós falamos, por exemplo, de dados de entrada de novas mulheres e crianças para estes fins na União Europeia, na ordem de 700 mil mulheres e crianças a cada ano. E, portanto, elas vêm para a Europa e, portanto, são cerca de 80% dessas mulheres e crianças vêm com o fim da sua exploração sexual e a prostituição, tal como me referi. Metade são menores de idade, estima-se que a idade média de entrada na prostituição ou na exploração sexual ronda os 12 anos de idade, portanto estamos a falar de pessoas que, para chegarmos a uma média de 12 anos, entendemos todos muito bem do que é que nós estamos a falar, e todas elas, sem exceção, são sujeitas a atos de violência que não têm nome. Atos de violência que incluem violações, torturas, abortos forçados, fome, ameaça de represálias sobre familiares e, muitas vezes, o próprio homicídio. Portanto, trata-se de um negócio que é um dos negócios mais rentáveis no mundo. Hoje pode-se afirmar com toda a certeza que é uma atividade criminosa que está equiparado ao tráfico de armas e mesmo equiparado ao tráfico de drogas e, portanto, ronda muitos bilhões de dólares americanos anuais e, portanto, serve-se destas pessoas que, muitas delas, procuram uma vida melhor, de esperança, de futuro, fugindo à pobreza, fugindo à fome, fugindo a uma situação económica de profundo colapso e que são trazidas para a Europa, para os Estados Unidos, para serem exploradas desta forma. Vamos ao caso português, porque estamos a falar para uma audiência portuguesa. O que é que há em Portugal que temos que chamar a atenção e, sobretudo, dar às pessoas consciência de que este facto acontece e as formas como elas podem lutar contra? Bom, a situação portuguesa não é das melhores. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos, efetivamente, um observatório do tráfico de seres humanos que tem feito, particularmente nos últimos 2 anos, relatórios anuais e que, de alguma forma, procuram começar a tipificar o crime em Portugal, ou seja, sabermos exatamente que dimensões é que o crime assume em Portugal. No entanto, por razões várias, ainda não é possível nós termos um raio-x completo daquilo que é a situação efetivamente em Portugal. Eu dou um exemplo. No relatório de 2010 foram registadas, ou digamos, sinalizadas como potenciais vítimas de tráfico um número muito elevado de mulheres, ou seja, a maioria das pessoas sinalizadas foram mulheres com fins da sua exploração sexual, mas dada a complexidade da realização de prova sobre este crime, chegou-se à conclusão que a maioria dessas sinalizações não terminou numa condenação, não terminou numa conclusão que efetivamente indicasse que aquelas pessoas tinham sido traficadas. E, portanto, nós chegamos a conclusões que em Portugal quem é traficado e quem está em situação de traficado são homens para fins de exploração de mão de obra escrava, mão de obra barata, nem bem escrava, não barata. Portanto, há um caminho ainda muito grande a fazer, sendo que aquilo que se conhece, digamos, legalmente, diverge completamente daquilo que é a realidade das organizações não governamentais que trabalham diretamente com vítimas de tráfico.
E elas revelam que, efetivamente, existe ainda muita situação de mulheres, crianças e homens que se encontram em situação de tráfico, mas, dada a incapacidade ainda, particularmente ao nível das respostas do apoio a estas pessoas, estes casos não vêm a lume, estes casos não vêm à luz do dia, continuam, permanecem ocultos e, portanto, fazem com que os dados que existem formais em Portugal sobre esta realidade não estejam nem de longe nem de perto junto daquilo que é a realidade. E a realidade é que não há absolutamente nada que diga que nós não acompanhamos no nosso país aquilo que é a tendência internacional. Ou seja, Portugal é um país de recrutamento, é um país de circulação e é um país de permanência de situações de pessoas em situação de absoluta escravatura e exploração, seja nas mais diferentes áreas. Exploração da sua mão de obra de trabalho, exploração para a mendicidade, para furtos e, particularmente, para a sua exploração na dita indústria do sexo. Na área, digamos, laboral, foi possível mais facilmente detectar e qualificar os casos do que, por exemplo, na área da prostituição feminina, onde a coisa é mais fluida e mais difícil de provar. Exatamente. Mas as organizações têm dados suficientes para poderem falar com voz grossa, digamos assim, porque sabem do que estão a falar, para além da exploração laboral. Absolutamente, António. E a nossa preocupação ainda vem acompanhada de outro elemento. É que só é considerado vítima de tráfico de seres humanos se estivermos a falar de um imigrante. E, portanto, nós não contabilizamos, quando digo nós, digamos, o país não contabiliza aquilo que são as situações de pessoas que estão em tráfico doméstico. O que é tráfico doméstico? É uma empregada doméstica? Não, é tráfico de pessoas que são traficadas do norte para o sul do país ou vice-versa. E pessoas e portugueses que estão em situação de escravatura noutros países. E nós não contabilizamos. E, António, toda a gente tem presente aquilo que é a situação de tempos a tempos de algumas notícias na imprensa que, por exemplo, relata a situação de escravatura em que trabalham alguns portugueses que estão aqui tão perto, em Espanha. No entanto, muito embora se conheça esta realidade, elas não entram para aquilo que são as taxas, aquilo que são os números. Portanto, também isto ilustra de alguma forma que quando nós lidamos com aquilo que são os números apresentados pelo Observatório ou por outras instituições, elas levam-nos a crer que efetivamente pecam por defeito. Pecam por defeito e pecam por forma. Por exemplo, existe um manual, digamos, existe uma regra de como se faz a sinalização das vítimas. Aquilo que é adotado em Portugal é por faixa etária. Eu dou este exemplo porque acho que é importante para nós percebermos do que é que estamos a falar. Existe uma faixa etária que é entre sinalização de uma potencial vítima entre os 16 e entre os 24 anos. Ou seja, uma pessoa que esteja nesta faixa etária, por um lado, se tiver 16 anos pode ser menor e se tiver 24 anos já é maior. Mas, digamos, haver este sentido tão lato de uma faixa etária é muito complicada, porque pelo menos não nos permite perceber efetivamente se crianças ou não estão nesta situação de tráfico. Este é o primeiro ponto. Mas ainda existe outro. É que, por exemplo, não é sinalizado em que momento é que entrou nestas redes de tráfico, o que nos leva ainda a estar mais distantes. Digamos, é preciso conhecer para intervir. Sobre as faixas etárias, dizer ainda que é muito importante que sejam sinalizadas as vítimas não apenas no momento em que são reportados os casos da sua possível situação de tráfico, mas sobretudo saber com que idade, há quanto tempo, para que nós possamos descobrir como é que estas redes funcionam e que tipo de alvos é que estão efetivamente a sinalizar e para que fins é que têm sido explorados. Portanto, este é o nosso projeto, estamos muito satisfeitas. Realizámos no dia 3 de fevereiro uma grande conferência internacional que teve a participação de 23 países, porque queremos que este esforço também tem que ser um esforço coordenado, nacional e internacionalmente. É preciso conhecer como é que a situação ocorre noutros países para também percebermos como é que o nosso país está envolvido nestas redes, porque uma questão é claríssima, não há nenhum país que possa dizer que está efetivamente imune a esta realidade. O MBM está muito empenhado, é um trabalho que está a ser desenvolvido aqui em Lisboa, mas também no Algarve, é um projeto que irá decorrer até novembro de 2013 e, enfim, portanto, queremos que este trabalho objetiva no fundamental, que no fim da avaliação deste projeto possamos dizer que mais uma vez contribuímos para romper um silêncio. Muito obrigado. Muito obrigada, Sandra, por esta intervenção e esperemos que consigam efetivamente detectar estes frúnculos da sociedade portuguesa.
defesas. António, muito obrigada pelo vosso apoio. Contribui definitivamente para também desocultarmos esta situação e trazermos mais gente para esta guerra, porque efetivamente é preciso fazer guerra a este negócio tão sórdido. Este é o programa quinzenal Vidas Alternativas, em www.vidasalternativas.eu. Agora é tempo de relaxar um bocadinho. Ouça como certas vozes falam em verso. Palavras não existem. Palavras fora da nossa voz. Fora da nossa voz não assistem. As palavras não assistem. Somos nós. Palavras somos nós. Somos nós. Momento de poesia. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Momento de poesia. Esta menina gorda, 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 tem um pequenino coração sentimental. Palavras ditas. Ó sua descaradona, tira a roupa da janela, que essa camisa sem dona lembra-me a dona sem ela. Momento de poesia. Há que dizer-se das coisas o sumenos que elas são. Se for um copo é um copo, se for um cão é um cão. Mas quando um copo se parte e quando um cão faz ão, então um copo é um caco e um cão não passa de um cão. 4 cacos são um copo, 4 relatidos um cão. Mas se forem de vidraça e logo forem janela, mas se forem de pirraça e logo forem cadela, e se o copo for rachado, e se o cão não tiver dono, não é um copo, é um caco, não é um cão, é um chato que nos interrompe o sono. E se o chato não for chato e apenas cão sem coleira, e se o copo for de sopa, não é um copo, é um prato, não é um cão, é litrato, que anda sem eira nem beira e não ganha para a roupa. E se o prato for de merda e o litrato for da esquerda, parte-se o prato que é caco, mata-se o vate que é cão, e escreveremos então parte, prato, sape, gaito, vate, vate, foscão. Assim se chamam as coisas pelos nomes que elas são. Uma noite em casa da Amália. És filha de Camões, filha de Inês, assassinada a voz da portuguesa, cantando a nossa imensa pequenez, com laranjas e gomos de tristeza. Um longo serão com Ário dos Santos e Vinícius de Moraes, que nessa noite disse um poema dedicado às prostitutas. Pobres flores gonocócicas, que à noite despetalais as vossas pétalas tóxicas. Pobre de vós pensas, murchas orquídeas do despudor, não sois Lélia tenebrosa, nem sois Vanda tricolor. Sois frágeis, desmilinguidas dálias cortadas ao pé, corolas descoloridas, enclausuradas sem fé. Ah, jovens putas das tardes, o que vos aconteceu para assim envenenardes o pólen que Deus vos deu? No entanto, crispais sorrisos em vossas jaulas acesas, mostrando o rubro das presas, falando coisas do amor, e às vezes cantais uivando como cadelas à lua, que em vossa rua sem nome rola perdida no céu. Mas que brilho mal de estrela em vossos olhos lilazes percebo quando falazes, fazeis rapazes entrar. Sinto então nos vossos sexos formarem-se imediatos os venenos putrefatos com que os envenenar, ó misericordiosas. Glabras glúteas cafetinas embebidas em jasmim, jogando cantos felizes em perspectivas sem fim. Cantais maternais hienas, canções de cafetinizar, gordas polacas serenas sempre prestes a chorar. Como sofreis, que silêncio não deve gritar em vós, esse imenso, atroz silêncio dos santos e dos heróis, e o contraponto de vozes com que ampliais o mistério, como é semelhante às luzes votivas de um cemitério esculpido de memórias.
pobres, trágicas mulheres multidimensionais, ponto morto de choferes, passadiço de navais, louras mulatas francesas vestidas de carnaval, viveis a festa das flores pelo convés destas ruas ancoradas no canal? Para onde irão vossos cantos? Para onde irá vossa nau? Porque vos deixais imóveis, alérgicas, sensitivas, nos jardins deste hospital etílico e heliotrópico? Porque não vos trucidais, ó inimigas? Ou bem, não ateais fogo às vestes e vos lançais como tochas contra esses homens de nada nessa terra de ninguém? Entre sombras misteriosas, irrompendo ao longe estrelas, trocaremos nossas rosas para depois esquecê-las. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, havemos de ir a Viana. Oh, meu amor de algum dia, oh, meu amor de algum dia, havemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, havemos de ir a Viana. É assim, a poesia também se canta. Partamos de flor ao peito, que o amor é como o vento, quem para perde-lhe o jeito e morre a todo momento. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, havemos de ir a Viana. Oh, meu amor de algum dia, oh, meu amor de algum dia, havemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, havemos de ir a Viana. Ciganos, verdes ciganos, deixai-me com esta crença: os pecados têm 20 anos, o remorso tem 80. E se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, havemos de ir a Viana. Oh, meu amor de algum dia, oh, meu amor de algum dia, havemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, havemos de ir a Viana. Não me engana, como engana a fantasia, havemos de ir a Viana. Oh, meu amor de algum dia, oh, meu amor de algum dia, havemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, havemos de ir a Viana. Uma noite em casa da Amália. Vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-me os braços, e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem: vem por aqui. Eu olhos com olhos laço, há nos meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços, e não vou por ali.
A minha glória é essa, criar desumanidade, não acompanhar ninguém, que eu vivo como mesmo sem vontade, com que rasguei o ventre a minha mãe. Não vou por aí. Só vou por onde me levam meus próprios passos. Se às coisas que eu pergunto em vão ninguém responde, porque me dizeis vós, vem por aqui. Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos, como farrapos arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se eu vim ao mundo foi só para desbradar florestas virgens e desenhar meus próprios passos na areia inexplorada. O mais que eu faço não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis ferramentas, machados e coragem para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias sangue velho dos avós e mosa mais o que é fácil. Eu amo longe a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide! Tendes jardins, tendes canteiros, tendes estradas, tendes pátrias, tendes tetos e tendes livros e tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura, levanto-a como um facho a arder na noite escura e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios. Deus e o diabo é quem me guia, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Que ninguém me dê piedosas intenções, não me peçam definições, ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Momento de poesia. Momento de poesia. Vidas alternativas. Em www.vidasalternativas.eu. Vamos hoje falar de novo com o professor António Dores, sociólogo, que tem levado todos estes últimos anos da sua vida como professor e como investigador e como ativista a dedicar-se ao tema das prisões. Hoje a nossa conversa com ele traz algumas novidades interessantes, devido às denúncias que a sede ao longo de tantos anos tem feito e têm sido, em geral, tão mal aceitos ou tão mal compreendidas. E então, quais são as grandes novidades que hoje se apresentam perante a instituição prisional, que em Portugal é tão destratada e maltratada, tanto pelo governo como pelo público e, sobretudo, pela sua incapacidade de reestruturar-se para dar aos presos capacidade de inserção na sociedade? São sinais positivos, efetivamente, o facto de vir a público um relatório da Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça, portanto uma instituição autónoma do Ministério da Justiça, em que reconhece, apesar da lei prever como principal, se não única, função das penas a reinserção dos condenados, reconhece que não há nenhum trabalho que se possa dizer sério ou organizado nesse sentido e que, pelo contrário, o sistema prisional é completamente orientado pelas normas da segurança e, portanto, contra a própria lógica da lei. Estamos um pouco a americanizar o nosso sistema prisional. O americano é punitivo, altamente punitivo e também não procura reinserção. Em Portugal e talvez na Europa há outra perspectiva. Não é crime e castigo, é crime e reinserção. Mas em Portugal caímos muito no castigo. Nós, em Portugal, enfim, sempre estivemos na Europa e nunca tivemos serviço de reinserção. De facto, nos Estados Unidos eles têm outra história. Enfim, teoricamente, o que se conhece é a história dos Estados Unidos, que corresponde efetivamente a essa transição de um processo de reinserção que eles tinham e ainda têm, mas do ponto de vista teórico, do ponto de vista político, do ponto de vista administrativo, tudo se virou, a partir enfim, há 30 anos para cá, para as cadeias de alta segurança e para a prisão pela prisão. São 2,5 milhões de pessoas neste momento presas, 4,5 milhões de pessoas sob tutela judicial. É um mundo completamente diferente do nosso. Eles têm 8 vezes mais presos que nós. Isso não significa que nós tenhamos poucos presos. Nós também temos muitos presos. Nós temos presos em Portugal talvez 3 vezes mais do que aquilo que deveria ser a média, se compararmos com a média europeia. O que eu quero dizer é que, perante a criminalidade que temos, que é das mais baixas da Europa, nós temos um tempo médio de prisão efetivo, não é o que vem nos livros, é aquele que é efetivamente praticado, 3 vezes maior do que a Europa, do que a média europeia. Portanto, há aqui uma desproporção que nos leva a sermos dos países do mundo, de resto isso é identificado em vários estudos, portanto, dos países do mundo mais penalizadores. Ora,
de facto, toda a nossa tradição e o nosso sistema não tem nada a ver com o americano, embora tenhas toda a razão no sentido de dizer que, a partir de 2000, principalmente, quando houve um problema grave e as prisões se tornaram um problema político, precisamente porque houve mortos a granel da prisão, posso dizer assim, devido à sobrelotação, devido à guerra contra a droga, devido a doenças que afetam contagiosas nas prisões, devido à brutalidade dos tratamentos prisionais, e fora. Essa situação tornou-se conhecida internacionalmente. Nós ficámos com indicadores de mortes nas prisões completamente absurdos, que nunca foram vistos em lado nenhum, e deram um bocado nas vistas. Isso teve que ser resolvido do ponto de vista político e foi resolvido com mais repressão. A alta segurança, nomeadamente Caxias, a prisão de Caxias, que de resto recentemente foi palco também da recepção de um conjunto de pessoas alegadamente manifestantes que foram levadas pela polícia sem pretexto absolutamente nenhum, a não ser a necessidade de fazer show-off político. Também, enfim, Monsanto torna-se de facto um palco, há quem diga que é o novo Guantánamo português, torna-se de facto palco de coisas que não deviam ser admissíveis no Estado de Direito, mas enfim, são. E portanto, de facto, tens toda a razão, o sistema tem-se virado para a situação punitiva. Repare, começa ao Monsanto. As aulas de segurança nas principais prisões portuguesas são uma realidade, foram construídas precisamente a partir do ano 2000 e servem exatamente para, arbitrariamente, os castigos passarem à margem da lei e serem feitos sem nenhuma formalidade, por indicação arbitrária, seja de quem manda lá dentro, e que são também sítios onde a tortura tem muito mais possibilidades de acontecer e o silenciamento também. Eu penso que a opinião pública portuguesa em geral e provavelmente os nossos ouvintes não fazem ideia, pensam que Portugal ser, na montra, um Estado de Direito, que efetivamente nas prisões portuguesas, e infelizmente às escondidas de muitas autoridades, mas não às escondidas de todos, há efetivamente tortura e há efetivamente maus tratos, infligidos por alguns guardas prisionais, tortura infligida também por autoridades que estão dentro da prisão e até maltrato infligido por outros presos a outros mais fragilizados. Isso é conhecido por quem quiser conhecer. A ONU fez relatórios recentes em que chamava a atenção para esse aspecto, nomeadamente para a situação do que é que se passa em Monsanto. A ONU não está assim tão próxima de Portugal que possa saber. O que vai sabendo são das queixas que aparecem. Evidentemente, é natural, em qualquer país isso acontece, o público não está interessado em saber o que é que as autoridades torturam ou deixam de torturar. Muitos de nós até estamos interessados em que torturem silenciosamente, porque isso nos alivia a má consciência dos nossos inimigos e das pessoas das nossas dificuldades da vida. Tudo isso é conhecido e é assim mesmo. Não vale a pena estarmos a ignorar, nem vale a pena estarmos a pensar que isso vai mudar do pé para a mão, nem é um problema moral de cada um. Há aqui um problema moral da sociedade como um todo, que eu espero que possa ser tratada, mas também vai ser difícil, nesta grande transformação em que estamos já envolvidos e que é evidente para todos, que é uma grande transformação social e política que está a ocorrer e que vai ser decidida ainda, espero eu que para bem, mas pode correr bastante mal, e portanto todos nós estamos nisso, quer dizer, ou seja, a participação cívica das pessoas passa também pela capacidade moral de defender a justiça, e essa justiça, como se sabe, em Portugal está pelas ruas da amargura, e o que é facto é que o diagnóstico está feito pelos próprios atores políticos e judiciários há muito tempo, e as coisas não melhoram, antes pelo contrário, aparentemente só pioram a esse nível, o que significa que há de facto uma dificuldade real. As prisões não estão isoladas do resto, as prisões são a consequência da degradação da justiça em Portugal, que é uma situação que não pode ser entendida apenas como um problema português, é um problema mais geral, embora em Portugal tenha características próprias e particularmente graves, dada a própria cultura e o contexto político e cultural em Portugal, que tem que ser tratado, evidentemente, pelo povo, e de alguma maneira isso vai ser tratado, não sei se da melhor maneira, como digo, se da pior maneira, mas é essa a circunstância. Portanto, António, vou-te cortar, falta pouco tempo, para dizeres o que é que esse relatório de uma entidade independente do Ministério da Justiça relatou sobre o estado das prisões, particularmente Coimbra e algumas outras, porque veio confirmar coisas importantes. Era isso exatamente que eu ia já agora terminar, não é? Nesse sentido. É muito importante haver alguém, em termos institucionais, e no Ministério da Justiça em concreto, embora com o peso relativo que tem o Instituto de Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça, a dizer que o rei vai nu. E é isso que ele diz. Se a função que a lei atribui ao sistema penal pura e simplesmente é
aliado do dia-a-dia e dos objetivos, das estratégias que estão em curso, alguma coisa de muito errado se está a passar e, portanto, isso se reclama necessariamente da Ministra, do Governo, do Estado em geral, dos partidos, da Assembleia e das pessoas, embora, evidentemente, de uma maneira mais longínqua, algum tipo de atitude. E mais interessante que isso é que, em relação concretamente a Coimbra, há uns meses atrás tem havido uma série de queixas a propósito da alimentação e o que aconteceu foi que houve intervenção de facto do Ministério da Justiça, nomeadamente através do Instituto da Inspeção-Geral de Serviços de Justiça, que permitiu algumas melhorias ao nível da alimentação. Evidentemente não se trata de passar a ser um hotel, não é isso que se trata, como às vezes algumas pessoas tendem a pensar. O que se trata é de dar a alimentação que não seja repugnante às pessoas. E precisamente por isso, para mostrar esse trabalho, que também é uma novidade, a relação das autoridades com os queixosos, nomeadamente com a ACED, que serve de intermediário e que se queixa também, que toma posições, têm sido bastante difíceis e, nomeadamente, nebulosas. O facto de haver, pela primeira vez, pode-se dizer, uma informação detalhada que nós disponibilizamos publicamente na nossa página, para quem quiser ver, de resto com fotografias também alusivas à alimentação em Coimbra, que nos foram chegando e que podem dar uma ideia da situação, levou a que os próprios queixosos, as pessoas que com contacto connosco em nome dos presos a queixar-se do que se lá passa, nos tivessem agradecido. De resto, cumprimento que eu quero estender aqui à Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça, na medida em que nós o que fazemos é queixarmos às autoridades e, portanto, se elas não fizerem nada, nós também não temos nada que nos possam agradecer e, portanto, é o reconhecimento de que esse trabalho foi feito. Nomeadamente, a inspeção foi feita de surpresa, que identificou um conjunto de situações de degradação arquitetónica e ambiental nos sítios onde se faz a comida e que recomendou a sua recuperação na medida do possível. Sabemos que há limitações orçamentais e, portanto, isso pode justificar muita coisa, mas esta outra atitude, secundando o relatório geral de que eu falei há pouco, pode indiciar uma mudança de atitude, pelo menos ao nível da Inspeção-Geral da Administração Interna, da Justiça, dos Serviços de Justiça, que eu gostaria de assinalar, porque pode ser relevante para o futuro. Muito obrigado, António Dores, e a sede está de parabéns, e por aqui lhe dou os parabéns por este passo pequeno, mas é um passo em frente, e também um passo em frente para os presos que estão detidos nos diferentes estabelecimentos prisionais. Ouça o Vidas Alternativas em www.vidasalternativas.eu. Vamos mais uma vez ter uma conversa com o arquiteto Luís Mateus, conhecido nestas nossas charlas por ser republicano e laicista. Uma conversa que ficou pendurada da última vez em que falámos do abandono dos homens e o abandono dos cães e da nossa infelicidade nesta crise. Obrigado, Luís, aí em Braga, e o que é que tu me queres falar desta vez? Olha, António, era, no fundo, tentar dar mais uma envolvente àquela questão, portanto, que nós outro dia conversámos, um pouco à volta, portanto, deste mundo estranho em que nós hoje nos encontramos e onde acontecem coisas que nós pensávamos que não podiam voltar a acontecer. Designadamente, nós vermos concidadãos nossos entregues a uma vida que não é de modo nenhum digna e, portanto, que nos deve indignificar a nossa própria vida. Não é possível ter uma vida digna quando ao lado nós temos pessoas como nós a viverem dignamente. E isto, a conversa veio pelos mendigos, pelos desprotegidos da sociedade que nós hoje encontramos frequentemente na rua, a dormir, a viver na rua. E eu digo que são desprotegidos da sociedade. Penso que devia haver uma responsabilidade social no apoio à miséria, à desgraça, à má sorte na vida. Enfim. E, de facto, nós não estamos a ser capazes. Nós, coletivamente, a nossa sociedade, estão a desobrigar-se perante esta responsabilidade que deviam ter. Eu percebo que não é fácil, mas nós devíamos estar a canalizar o nosso esforço, sobretudo para isto, para manter a dignidade que o evoluir, o nosso progresso histórico nos conduziu.
E fomos nós que, enfim, aos poucos fomos conduzindo esse processo. O mundo é hoje substancialmente diferente, para melhor, para muito melhor, do mundo que nós tínhamos há 100 anos, há 200 anos, há 300 anos. Basta ver a idade média com que as pessoas morrem. Duplicou desde o princípio do século XX. Ver o tempo que nós hoje despendemos a trabalhar, que é metade daquilo que nós despendíamos no século XIX. E isto são indicadores de bem-estar, são processos que nos tornam mais, como é que eu posso dizer, mais felizes, eu acho, penso eu. Temos mais tempo livre para poder desenvolver, para nos podermos desenvolver naquilo que nós gostamos e que não é simples obrigação de trabalho para nos mantermos, mas podemos viver mais tempo e ainda por cima reservamos uma parte desse tempo para o descanso, a fruição de quem trabalhou uma vida, que é, portanto, o período da aposentação. E nós estamos a ver hoje a sociedade a deixar-se envolver num processo, dizem que comandada pelos mercados, mas os mercados são a grande irracionalidade no poder. Os mercados, e vou repetir esta frase, são a grande irracionalidade ao poder. E, portanto, nós estamos a deixar conduzir a nossa sociedade, a deixar-se conduzir por essa força irracional que são esses tais mercados, que, no fundo, correspondem ao interesse pessoal, individual, de alguns mais gananciosos, mais espertos, entre aspas, que nos estão a condicionar, de facto, a vida e que nos estão a criar estas desgraças sociais, estas irracionalidades sociais. A primeira irracionalidade que me lembro para culpabilizar as pessoas e culpabilizar os povos, particularmente os do Sul, foi quando nos começaram a chamar os pigs, os porcos. O pig não era o porco, eram os portugueses, os italianos, os gregos, etc. Os espanhóis e os italianos não, os irlandeses. Eram os irlandeses. Os irlandeses. Mas eu penso que tinham que pôr dois is, porque os italianos haviam de entrar também nisso. Porque aquilo com que nós estamos hoje a lidar é uma imensa avalanche que nos está a arrastar por uma encosta abaixo, a uma velocidade espantosa. O mundo nunca mais vai ser o mesmo. Nós estamos num momento muito singular, onde várias coisas se juntaram, todas elas negativas, digamos assim. Negativas porque nos criam problemas muito difíceis de resolver. Estamos hoje em concorrência com o planeta inteiro. Portanto, hoje, um trabalhador europeu está a concorrer com trabalhadores asiáticos. Eles têm algumas dificuldades que ainda não conseguiram ultrapassar, mas estão rapidamente a pôr-se ao nível. E, portanto, há uns anos nós notávamos uma deficiente qualidade nos produtos feitos na China. Hoje começa a não se notar isso e hoje até é mais complicado. Hoje já nem temos produtos alternativos. A gente tem que comprar chinês, porque tudo é feito lá por força de uma mão de obra que se ofereceu para trabalhar, que se disponibilizou no mercado do trabalho como uma mão de obra baratíssima. Não é barata, é baratíssima. Trabalhava-se na China há uns anos quase para uma alga de arroz. Como é que é possível, portanto, um trabalhador europeu concorrer com alguém, nem sequer em Portugal, que é um país atrasado da Europa, um país pobre da Europa, quem trabalha pela malga de arroz todos os dias? Não existe. As pessoas querem mais que isso. Querem ter dinheiro no bolso para adquirir coisas, para resolver outros aspectos da vida que não essa coisa primária de se manter vivo porque comeu. E, portanto, tudo isto é um aspecto do problema. Mas, ao mesmo tempo que isto acontece, nós temos à vista o fim das energias fósseis, ou pelo menos da energia fóssil mais barata, digamos assim, o que foi mais barata, que foi o petróleo. E o petróleo hoje está a aumentar de preço e vai aumentar até o momento em que não o pudermos pagar, porque começa a ser tão caro extraí-lo e começa a haver tanta procura, porque hoje muito chinês, muito indiano, muito brasileiro, muito, portanto, africano até começa a ter meios para comprar carro e para poder andar, consumir gasolina, portanto começa a escassear, a ter um bem cada vez mais escasso. E ao mesmo tempo estamos a
criar problemas imensos ao planeta em termos de alteração climática, porque estamos a forçar, digamos assim, a capacidade de absorção da nossa poluição por parte daquilo que é a natureza, os mecanismos naturais de compensação dos desgastes que nós lhe vamos introduzindo. E tudo isto se está a acumular, tudo ao mesmo tempo. Estamos a entrar numa era completamente nova, desconhecida. E ou nos garantimos coletivamente, ou nos organizamos para poder saltar para um mundo que seja mais dignificante de nós todos e onde não aconteça aquilo que nós falávamos outro dia, de haver nossos companheiros de viagem, nossos companheiros de vida, nossos conterrâneos, nossos compatriotas, nossos concidadãos. A sociedade, a nossa sociedade, porque a sociedade somos nós, o Estado somos nós. Os governos deviam ser a emanação disto, do nós, que é a sociedade em conjunto, o Estado devia ser a emanação dessa entidade coletiva e devia ser um Estado, devia ser um governo que trabalhasse no sentido de que essas situações degradantes não pudessem mesmo acontecer, não pudessem acontecer. E nós não estamos organizados para isto, nós não estamos articulados uns com os outros a pensar que mundo é que queremos. Não sou eu, nem tu, António, nem cada um de nós que sabe para onde quer ir. Temos que ser todos juntos a encontrar esse caminho, porque muitas cabeças pensam melhor do que uma cabeça só, e tem que ser assim. Não queremos cá ditadores, gente iluminada que nos vai levar para onde muito bem lhe apetecer naquele momento. Gente iluminada é poder absoluto, e poder absoluto corrompe absolutamente, porque rapidamente isto vai entrar num processo em que nem o próprio ditador vai ter controle. Nós queremos que seja a sociedade no conjunto, penso eu que é esse o meu desejo, e penso que a sociedade facilmente compartilharia esse desejo, essa vontade de coletivamente, cada um pondo as suas ideias na mesa, debatendo com os outros e, sobretudo, organizando-nos. Organizar é dar-nos as mãos, é articularmos uns com os outros para encontrar um caminho que vai ter muitos erros, de certeza, mas que se mantenha sempre, digamos, livre, aberto, para podermos ir corrigindo os erros e avançando no bom sentido, que é o sentido da sociedade solidária, uma sociedade onde todos possamos ajudar-nos a avançar num sentido de progresso, portanto, de melhoria das condições de vida de cada um. O que tu também estás aqui a propor é que nós devemos aprender, dado que estamos num processo de globalização em curso, já tivemos a revolução em curso, agora estamos num processo de globalização em curso, a trabalhar em rede, a organizar-nos e a trabalhar em redes que podem ser internéticas ou que podem ser redes físicas, mas que, isoladamente, cada um de nós, olhando para o seu umbigo, não vai a lado nenhum. É evidente, é mesmo isso em termos práticos que eu estou a falar. Temos que pensar coletivamente. Eu vou agora aqui deixar uma dica, uma deixa, aproveitando esta conversa, que é um movimento novo que surgiu na sociedade portuguesa e que pretende contribuir com algumas respostas, não com as respostas todas, e que se chama Mais Democracia. Movimento. Vejam na net o que isto é, porque é interessante e é um destes movimentos, dos muitos que estão surgindo, que pretende justamente saber organizar as pessoas aprenderem a organizar-se para trabalharem em rede nas diferentes respostas a que somos hoje chamados para poder responder. Bem, pela informação também, eu vou eu próprio espreitar o site do Mais Democracia, e se as pessoas não se revirem em qualquer movimento que existe, então que criem o seu, porque a liberdade tem que servir para isso, para nós nos organizarmos da forma que entendermos por bem organizarmos. Tenho que cortar a conversa, fica outra ponta pendurada para a próxima semana, porque chegámos ao fim do tempo. E assim chegamos ao fim de mais um Vidas Alternativas. Esperemos que vos tenham agradado. Desejo-vos a todos uma boa semana. Muito obrigado.